O senador Plínio Valério, da tribuna, criticou duramente a decisão do Supremo Tribunal Federal que atropelou as leis e permitiu aos juízes aplicarem medidas cautelares contra devedores, tais como a apreensão de documentos e a proibição de participação em concursos. O senador lembrou: uma das conquistas do direito moderno foi o fim das prisões por dívidas, uma chaga que estava em legislações antigas como o Código de Hammurabi, bem antes de Cristo, muitos séculos antes de Cristo, e até em normas medievais, mas que deixou de existir na era contemporânea, praticamente desaparecendo no século XIX, dentro do princípio de que apenas os bens materiais respondem por débitos, visto já como questão de respeito aos direitos humanos fundamentais. No que chamou de memorável retrocesso, o senador explicou que o Supremo Tribunal Federal permitiu que sejam afetados direitos pessoais. Ele disse: voltamos ao Código de Hammurabi no pior momento possível. O senador apontou os absurdos da decisão. Segundo o ministro Fux, a adequação da medida deve ser analisada caso a caso, e quem vai decidir é o próprio juiz que vai julgar isso, imaginem só. Qualquer abuso na sua aplicação poderá ser coibido mediante recurso. O cara já está endividado, perde CNH, perde passaporte e vai ter que contratar um advogado para recorrer. É coisa do Supremo mesmo, não faz sentido. Por si só, aplicar medida que implique restrição de direitos por haver débito financeiro na praça acaba com qualquer proporcionalidade e, mais ainda, com qualquer tipo de razoabilidade. Plínio Valério pediu que o presidente do Senado permita a tramitação de sua PEC que limita o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse: limitar mandato de ministros do Supremo para que eles saibam que são mortais, porque quase todos, quando ali chegam, e eu ousaria dizer praticamente todos, se julgam semideuses. Não são mais pessoas normais, mortais, mas sim pessoas que habitam o Olimpo. O senador disse: então, esse tempo é extenso, essa coisa de saber que não tem que dar satisfação. Pode ver, o Barroso só fala de Nova York, o Gilmar só fala de Portugal, não falam mais daqui. Então, essa coisa tem que acabar e os nossos bisnetos têm que ter a certeza de que terão um Supremo Tribunal Federal justo, comprometido, sem se achar acima do bem e do mal. Disse 1000 vezes aqui em 4 anos, vou repetir mais 2000 vezes em 4 anos. Supremo pode muito, mas não pode tudo. Plínio Valério mostrou o tempo que cada um dos atuais ministros ainda pode permanecer na corte e disse: é muito tempo para essa gente continuar no Supremo a fazer o que quer, o que dá na telha e a rasgar a Constituição brasileira. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores de mais de 20 meses de trabalho estão sendo retidos sem qualquer base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senadoras, mais uma vez eu quero abordar sobre o Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário brasileiro, e mais do que ele, o seu órgão máximo, que é o Supremo Tribunal Federal, por incrível que pareça, sempre nos surpreendem. Uma das conquistas do direito moderno foi o fim das prisões por dívidas, uma chaga que estava em legislações antigas, como o Código de Hammurabi, bem antes de Cristo, muitos séculos antes de Cristo, e até em normas medievais, mas que deixou de existir na era contemporânea, praticamente desaparecendo no século XIX, dentro do princípio de que apenas os bens materiais respondem por débitos, visto já como questão de respeito aos direitos humanos fundamentais. Em memorável retrocesso, mais um retrocesso do Supremo Tribunal Federal, decide-se agora que os cidadãos que estiverem inadimplentes, ou seja, com dívidas em atraso, poderão ter apreendidos documentos fundamentais como o passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação, além de serem impossibilitadas de participar de concursos públicos e de licitações. Em outras palavras, a execução por dívidas volta a alcançar direitos pessoais, que nada tem a ver com capacidade de pagamento e com bens materiais. Isso ocorreu, senador Marcos Pontes, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, no dia 10 de fevereiro, ser constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar, abre aspas, medidas coercitivas, fecha aspas, que julgue necessárias no caso de pessoas inadimplentes. Voltamos ao Código de Hammurabi, e no pior momento possível. De acordo com a Serasa, que elabora o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas, 69,4 milhões de brasileiros estavam inadimplentes no último mês de 2022. Foram 11 meses seguidos de aumento no número de devedores. O novo número representa uma queda de 405 mil pessoas em relação ao registrado em novembro, que era de 69,83 milhões de endividados. Isso corresponde, brasileiros e brasileiras, a quase 1/3 da nossa população, da população de uma nação chamada Brasil, incluindo aí crianças e idosos nesse cálculo, nesse número. Os dados coincidem com os das últimas pesquisas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em janeiro de 2023, 29,9% das famílias brasileiras estavam inadimplentes. O valor de todas as dívidas juntas ultrapassou 312 bilhões em dezembro passado. É como se cada um dos inadimplentes estivesse devendo, sem conseguir pagar, o valor de R$ 4.493,91. Portanto, todas essas pessoas estão agora passíveis de sofrer penas que as privam de direitos, repito, direitos essenciais, como a de dirigir veículos ou de sair do país. É evidente, claro, por si só o que eu li aqui é um absurdo, trata-se de um tremendo absurdo. Que dizer, por exemplo, de um pai de família que tem carro próprio, mas não pode usá-lo para levar os filhos doentes ao hospital, ou avô idoso que precisa ir a uma clínica. Esse exemplo que eu estou dando é um exemplo extremo, mas mostra a maluquice em que estamos enveredando. Uma maluquice, mais uma vez, provocada pelo Supremo Tribunal Federal.
essas apreensões e restrições seriam efetivadas por meio de cumprimento de ordem judicial. Ao julgar o tema, a maioria do plenário acompanhou o voto do relator, o ministro Luiz Fux. O relator concluiu que a medida é válida, abre aspas, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fecha aspas. Olha, bem, por si só, por essa definição, já se vê que estão avançando sobre os direitos fundamentais do cidadão e da cidadã brasileira. A ação direta de inconstitucionalidade que questionaram essas medidas foi proposta pelo PT, e aí o PT acertou ao questionar esse tipo de coisa. Ao votar pela improcedência do pedido do partido, o relator afirmou que o juiz, ao aplicar as determinações, deve obedecer aos valores especificados no próprio ordenamento jurídico de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Ora, pela decisão, dívidas alimentares estão livres de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte, além de débitos de motoristas profissionais. Evidentemente, é muito pouco. A sentença observa ainda que deve ser observada a proporcionalidade e a razoabilidade da medida e aplicá-la de um modo menos gravoso ao executado. Segundo o ministro Fux, a adequação da medida deve ser analisada caso a caso e qualquer abuso, quem vai decidir é o próprio juiz, quem vai julgar isso, imaginem só. E qualquer abuso na sua aplicação poderá ser coibido mediante recurso. Pô, o cara já está endividado, pede a CNH, pede o passaporte, vai ter que contratar um advogado para recorrer. Isso é coisa do Supremo mesmo. Não faz sentido, por si só, aplicar medida que implique restrição de direitos por haver débito financeiro na praça, acaba com qualquer proporcionalidade, mais ainda, com qualquer tipo de razoabilidade. Por lei, qualquer dívida, independentemente de sua origem, pode ser cobrada judicialmente, caso o devedor, após ser contratado, não responda a alternativas para dar fim ao débito. Esse princípio, que sim, é um princípio razoável, acaba por se perder por conduzir a uma punição capaz, inclusive, de limitar a possibilidade de que o endividado venha obter recursos para quitar o débito, porque proíbe dele participar de concurso. Eu vou aqui interromper um pouco esse discurso para falar novamente, continuar falando de Supremo Tribunal Federal, embora em outra vertente. Presidente, senhoras senadores, senhores senadores, enquanto o Supremo Tribunal foi rápido ao decidir escalpelar os devedores, mostrou extrema lentidão a regular um tema que é de interesse exclusivo dos ministros, enquanto prejudica o conjunto da população. Estou me referindo às chamadas vistas paralisantes, os pedidos de vistas usados pelos próprios ministros, quando querem dar sumiço a um processo ou retardar um julgamento que o desagrada. Apenas no que se refere ao plenário, os ministros fizeram 281 pedidos de vistas ainda não devolvidos. Deixa eu repetir. 281 pedidos de vistas ainda não devolvidos para a tramitação. Na primeira turma são 57, na segunda turma 148, e um deles é de 2007. Os dados são do próprio Supremo Tribunal Federal. Existe regra para essa devolução, mas eles não cumprem. E essa alteração que eles fizeram, de dizer que vão estipular o prazo de 90 dias para a devolução, eu torço para que verdadeiramente possa ser realizado. Principalmente se considerarmos que hoje em dia é tudo no formato eletrônico. Então, vamos esperar para ver se essa decisão é aplicada ou se as vistas paralisantes sobreviverão. Eu tenho cá minhas dúvidas. Presidente veneziano, eu queria a sua contribuição, como sempre tive, para que a gente leve este ano para ser analisado na CCJ, a PEC que limita o mandato de ministro do Supremo. Essa PEC de minha autoria tramita desde 2019, teve a relatoria do senador Anastasia, que nos deixou para ser ministro do TCU, e a relatoria caiu. E agora a gente está tentando levar para que seja analisado na CCJ e o quanto antes, porque a população brasileira assim o quer. Limitar mandato de ministro do Supremo para que eles saibam que são mortais, porque
quase todos, quando ali chegam, e eu ousaria dizer praticamente todos, se julgam semideuses. Não são mais pessoas normais, mortais, mas sim pessoas que habitam o Olimpo. E essa regulação, essa lei vai dizer, olha, você tem 8 anos para fazer um bem para o país e cair fora. Não pense que vai sair só aos 75 anos de idade, como é hoje. Então, esse tempo extenso, essa coisa de saber que não tem que dar satisfação. Pode ver, o Barroso só fala de Nova York, o Gilmar só fala de Portugal, não falam mais daqui. Então, essa coisa tem que acabar. E os nossos bisnetos, eles têm que ter a certeza de que terão um Supremo Tribunal Federal justo, comprometido, sem se achar acima do bem e do mal. Disse 1000 vezes aqui em 4 anos, vou repetir mais 2000 vezes em 4 anos. O Supremo pode muito, mas não pode tudo. E eu encerro mostrando aqui, senadores e senadoras, só o tempo que cada um tem ainda e quando vai se aposentar. Olha só. Eu encerro já, presidente, 1 minuto só eu encerro. Ricardo Lewandowski vai sair agora em maio de 2023. Rosa Weber sai em outubro de 2023. Luiz Fux só sai em abril de 2028. Carmen Lúcia é abril de 2029. Gilmar Mendes em 2030, dezembro de 2030. Fachin, fevereiro de 2033. Barroso, março de 2033. Dias Toffoli, setembro de 2042. Alessandro de Moraes, dezembro de 2043. Nunes Marques, maio de 2047. André Mendonça, dezembro de 2047. É muito tempo, senadora Damares, para essa gente continuar no Supremo a fazer o que quer, o que dá na telha e a rasgar a Constituição brasileira. Portanto, é de extrema necessidade e urgência essa PEC, presidente. Por isso que eu vou continuar insistindo e pedindo para que ela seja votada. Obrigado. Agradeço. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, asfixiar economicamente veículos de comunicação, Cajuru e nós que somos oriundos do jornalismo e radialismo, é algo próprio de ditaduras de governo de força. Na ditadura brasileira temos casos icônicos, como o histórico Correio da Manhã, que se dispunha com os generais de plantão por sua independência. Foi sufocado pelas pressões do governo contra eventuais anunciantes, ameaçado de suspensão de contratos oficiais caso garantisse suporte financeiro ao grande jornal. Fatos semelhantes ocorreram na Argentina, no Chile, na Venezuela, na Nicarágua e em tantos outros países, com o detalhe de que, quando o aperto econômico demorava a fazer efeito, partia-se para o fechamento puro e simples pela força policial ou militar. Mesmo em outras épocas, assistimos a violências semelhantes partidas de autoridades menores, como governadores ou prefeitos descontentes com textos jornalísticos que não os bajulavam e partiu para boicotes econômicos ou para perseguições políticas. Ainda hoje, senador Marcos Pontes, muitos dos crimes contra jornais e jornalistas que ocorrem no Brasil ocorrem por instigação de autoridades ou de grupos econômicos que se consideram prejudicados. Houve 230 ocorrências dessas em 2021 e 189 no ano anterior. Associações de rádio, televisão e imprensa se manifestam agora contrárias à campanha de intimidação que vem sendo propagada pelo movimento Sleeping Giants contra veículos de comunicação como o Grupo Jovem Pan. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, manifesta preocupação com as crescentes campanhas de intimidação contra veículos de comunicação promovida por esse movimento. Uma organização que afirma combater discurso de ódio e desinformação de forma anônima na internet. É o que eles dizem em seu comunicado publicado na rede social. A Abratel afirmou ainda que defende que o exercício do direito de informação, da pluralidade de ideias e da liberdade de expressão são pilares fundamentais da democracia e devem ser garantidos a todos os meios de comunicação social. De acordo ainda com a Embratel, a divergência deve ser mantida no campo das ideias e dos debates, mantendo-se imprescindível respeito às instituições e, notadamente, à Constituição brasileira. É por isso que não podemos aceitar as campanhas hoje dirigidas contra vários veículos de comunicação, entre eles a Jovem Pan,
por um movimento que se titula Sleeping Giants Brasil. Por meio das redes sociais, os perfis de empresas são marcados para que deixem de anunciar em determinadas emissoras de radiodifusão, inclusive a Jovem Pan, sob pena de serem constrangidas e expostas para a sociedade até o atendimento de suas demandas. Essa iniciativa é apontada como algo surgido naturalmente da sociedade civil, quando é óbvio que existe ainda que oculto movimentação pura mesmo, movimentação política. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, informou que, abre aspas, acompanha com preocupação as reiteradas campanhas de boicote promovidas por esse movimento, fecha aspas. Para a ABERT, trata-se de inequívoca ação de intimidação que tem por finalidade o enfraquecimento econômico de veículos de comunicação, com graves repercussões e prejuízos a diversos profissionais de imprensa que exercem legitimamente a sua atividade profissional. A ABERT afirma que tais ações intimidatórias não representam o caminho adequado para o aprimoramento de liberdade de expressão e de imprensa, do Estado Democrático de Direito também. Informou na sua nota que fez publicar. Em comunicado, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo afirmou que, na sua missão institucional de defesa do setor de radiodifusão, repudia com veemência as sucessivas ações praticadas contra as emissoras de rádio e televisão, e citando o ataque e boicote aos veículos de comunicação, tanto pela audiência como pelo mercado publicitário. Tais ações trazem consequências, pois ferem a liberdade de expressão e de imprensa constitucionalmente asseguradas, é o que diz a Associação de Emissoras de Rádio e Televisão de São Paulo. A Associação Paulista de Imprensa também manifestou veemente repúdio à atuação de um grupo que constrange empresários e empresas para que retire patrocínios de rádios, TV, jornais e comunicadores que seriam, pelo seu próprio arbítrio e entendimento, contrários à ideologia abraçada por eles. Nada mais falso, completa a nota. Pois na democracia verdadeira, a liberdade de expressão é cláusula pétrea, é valor absoluto. Por isso, diz a API, é necessário dar-se um basta definitivo a esse tipo de guerrilha midiática que, além de arruinar vidas e reputações, provoca também um desequilíbrio na própria economia do país. Em resumo, ações intimidatórias não representam o caminho adequado para o aprimoramento da sociedade. A pluralidade de ideias e a liberdade de expressão são pilares fundamentais da democracia que devem ser garantidos ao meio de comunicação. Outras emissoras que não a Jovem Pan riem, acham graça, e porque não é com elas, é no quintal do vizinho. Falam de liberdade de imprensa, por isso que eu chamei a atenção, nossa, Cajuru, somos de rádio, somos de jornal e de televisão. Liberdade, se não for liberdade para todos, não é liberdade. Não é liberdade. Tem liberdade, o canal tal, tem outro canal e não tem. Pressionar anunciantes, chantagear anunciantes, para intimidar, para calar uma emissora de televisão, que certo ou errado não entro no mérito, mas que sai do caminho daquela cartilha que estão traçando no governo que aí está. Portanto, fica também aqui. Eu li as notas das associações, dos sindicatos, da representação, mas aqui fica também o meu repúdio total a esse tipo de coisa. Até porque de Estado pequeno, como sou, Estado pequeno, que eu digo em mentalidade de governantes, jornalista, como fui a vida inteira, a gente sofreu esse tipo de coisa, senador Marcos Pontes, e a gente tem que repudiar de forma veemente isso que aí está. Fica aqui, portanto, o meu protesto, o meu repúdio e total solidariedade à Jovem Pan. Presidente, tramitava nesta casa um projeto de lei do senador Regufe. Foi para o arquivo, porque ele não foi candidato, e eu reapresentei atualizando esse projeto, que proíbe o governo federal de financiar obras, proíbe o BNDES de financiar obras no exterior, notadamente nos países caloteiros, notadamente na Venezuela, Cuba, Noruega. O Brasil sofreu esse calote. Eu vejo alguns representantes do governo dizer, não, mas o dinheiro foi reposto pelo fundo. Ora, o fundo composto por dinheiro do trabalhador, caramba. E eles querem fazer a mesma coisa. Como eu sei o que o PT fez no verão passado,
Eu me antecipei, peguei o projeto do senador Regufe e reapresentei, dando atualidade nele. Portanto, nós estamos tramitando com isso. Eu espero que já passe na CCJ, que logo, logo possamos fazer isso, porque é um sentimento nacional. Nós, aqui se falou tanto em estradas, o Cajuru, o Cleitinho, falou tanto em estradas, carentes, precisando, e o governo do PT dando dinheiro para a Venezuela, para Cuba, para a Noruega e para seus comparsas. Depende do Senado. Muita coisa depende deste Senado. O Senado não tem feito seu dever de casa, e aqui não vai crítica a ninguém, porque isso aqui é parlamento é maioria, a gente vota e maioria ganha. Isso aqui não tem o que contestar. Eu só contesto quando a gente não vota. Quando a gente não vota é que a gente contesta. E eu fico muito chateado quando se tranca a minha CPI das ONGs, por exemplo. Foram 4 anos de gaveta. Reapresentei de novo. Se vier para ser votado e eu perder, não tem problema algum. Não tem problema algum. O problema é não votar. Parlamento que não vota, não parlamenta. Legislador que não legisla, não é legislador. Legislador que tem medo de calúnia, infâmia, não é legislador, não é homem público. Portanto, a gente, quando assume a condição de candidatura, a gente está se despindo de todo medo, de ameaça, de medo de calúnia, injúria e difamação. Eu ouço o meu amigo, meu irmão, senador Cajuru, e encerro o discurso, presidente.